Antes de começar, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para não perder vídeos gostosos. A história começou com homens de branco lavrando o chão. Alguém gritou por água. Depois, colocaram palha. Homens alinhados carregavam baldes, enquanto um homem no penhasco os chamava de escravos e mandava apressar. Um goblin registrou que um homem carregava na cabeça. Ele notou os chicotes implacáveis rasgando seus ombros, e o sangue e suor por todo o corpo. Ele reclamou que a vida de escravidão é insuportável. O homem mais forte conquistou o título de campeão aos 27 anos, e manteve a posição de melhor lutador por 2 anos. Então, o árbitro anunciou que a toalha foi jogada. Naquele momento, o vencedor tinha um recorde invicto de 23 vitórias e 0 derrotas. Esse homem é o campeão dos pesos pesados da maior liga de MMA. O homem que completou a última defesa antes da aposentadoria sem derrotas. O atleta Choi Hyun-seok, da Coreia do Sul, venceu. Choi Hyun-seok é o protagonista desta história. Ao se aposentar, foi visitado por nosso amigo Truck-kun. E claro, vocês sabem o que aconteceu. Ele morreu atropelado por um caminhão. Está triste porque o dinheiro da aposentadoria acabou. Sem mais nem menos. Ele trabalhou tanto por isso que a única coisa que sabia em sua vida era lutar. Ele é até mesmo um perdedor solteiro e virgem. 30 minutos depois, ele ainda está sendo dramático, mas sua mentalidade está começando a mudar. Ele está pensando que, agora que está morto, não precisará treinar, e não haverá mais lutas de defesa. E ele viu o lado positivo de não ter família e amigos. Assim, ninguém ficará triste com sua morte enquanto ele estiver neste plano astral. Um braço apareceu. Ela é um anjo lindo. E ela pediu desculpas a Hyun-suk por ter se atrasado. Ela o chamou de herói da classe SSS. Ela se apresentou como Rachel. Ela é uma caçadora de cabeças que procura pessoas cujas vidas terminaram na Terra. Hyun-seok ficou confuso. Ele corou ao vê-la, especialmente na área do peito. Ele ficou vermelho quando Rachel agarrou sua mão. Hyun-seok pediu ao anjo que explicasse em detalhes. Rachel lhe deu 2 opções. Uma é aceitar a morte sem mais nem menos e esperar pela reencarnação dele em sua próxima vida como um velho solteirão deplorável. E a outra é ser ressuscitado imediatamente como um herói destinado a salvar o mundo que estava esperando por ele. A maneira como Rachel lhe mostrou essa escolha é tentadora, pois Hyun-seok está cercado por várias mulheres lindas. Hyun-seok respondeu que precisa de mais tempo para pensar, já que isso acontece de repente, e a explicação também não parece ter sido dada. Rachel o pressionou sutilmente, perguntando se ele estava disposto a deixar passar a oportunidade de sua vida. Ela lhe disse que, se ele a ouvisse, ganharia riqueza, honra e belas mulheres, e até mesmo privilégios especiais. Ela continuou conversando, mas Hyun-seok já tinha perdido o foco. Ele ponderou a opção, pois teria de lutar se tornasse um herói. Ele mal se aposentou e Rachel está basicamente dizendo que ele terá de lutar novamente. Morrer e reencarnar pacificamente parecia ser um caminho mais agradável para ele. Quando Rachel percebeu que parecia que ele não estava entendendo, ela chamou a atenção dele de forma exagerada e decidiu explicar corretamente. Ela lhe disse que, se ele se tornar um herói no outro mundo, o chefe da aldeia correrá até ele descalço e lhe servirá comida assim que tudo começar. E que Hyun-suk será visto com carinho e resolverá facilmente a missão que ele fizer. Nesse momento, o chefe dirá ao herói que sua filha é a mais bela da aldeia e a oferece a ele. Hyun-suk manteve a cara de pôquer. Rachel viu que ele não reagia e ficou preocupada com seu bônus de caça-talentos. Ela decidiu usar o plano B. Rachel diz que não tem mais o que oferecer e que ele poderia aceitar ser um velho solteiro. Hyun-suk disse a ela para esperar. E então, ela deixou escapar um pensamento assustador de que não há garantia de que ele reencarnará como uma pessoa em sua próxima vida. E essa afirmação deu um estalo na cabeça do nosso MC. Quando ela estava prestes a sair, ele agarrou sua perna e disse que faria isso. Ela se fingiu de tímida e disse a ele que não tinha ouvido que nosso garoto tinha apertado o punho. Hyun-suk gritou que faria isso, tornando-se um herói. Isso fez Rachel sorrir. Então, ela sugeriu que ele fosse buscar logo. Hyun-suk não entendeu. Um círculo mágico apareceu. Ele perguntou se era agora. Rachel disse que não havia o que esperar. Hyun-seok protestou por ir sem preparo. Mas Rachel insistiu que o belo mundo o esperava. Ela desejou a ele uma aventura incrível. Ela se queixou de como ele dificulta as coisas quando vai até lá. Ela atendeu e informou que o possível herói, não. 137-421, Hyun-seok, acabou de concluir sua transmigração. Enquanto isso, Hyun-seok perdeu a consciência até ouvir alguém lhe dizer para abrir os olhos.
Ele se perguntou se era o chefe da aldeia de que o anjo havia falado, pensou em como o desenvolvimento era óbvio desde o início. E, inesperadamente, levou um soco no estômago e acordou. Ele ficou irritado e reagiu com agressividade, perguntando se essa pessoa tinha um desejo de morrer. Mas ele parou imediatamente. Não parece ser uma pessoa, pois está usando um crânio de javali com chifres na cabeça. Essa criatura estava furiosa por ele estar dormindo no dormitório dos escravos. Hyun-suk ficou confuso se esse é o chefe da aldeia que tem a filha mais bonita. Como essa criatura parecia um monstro, ele certamente deveria matá-la. Hyun-sok timidamente se apresentou como um herói. A criatura ficou confusa. A criatura se aproximou dele e perguntou se os heróis são estúpidos hoje em dia. Hyun-sok começou a pensar que algo poderia ter dado errado, mas ele preferiu acreditar que um belo anjo faria isso com ele. Ele se perguntou se aquela cabeça de vaca era a missão. Ele tentou se acalmar e descobrir o que era. Ele pensou na próxima coisa que deveria fazer como coreano, que é agir. A criatura perguntou o que ele disse. Nosso MC chutou o monstro, mandando-o morrer. Ficou orgulhoso pelo chute. Mas a criatura agarrou seu pé e perguntou se Hyun-seok se chamou de herói. A criatura disse que estava cansada daquela bobagem. Ele se perguntou de onde aqueles bastardos surgiam. Hyun-sok não conseguia mover seus pés. A criatura cerrou o punho e lhe disse que ele voltaria a si assim que dormisse bem. E essa criatura provocou Hyun-seok, chamando-o de herói autoproclamado. Na prisão subterrânea, alguém bateu na porta e gritou para que a abrissem. Ele pediu outra rodada de luta com a cabeça de vaca. A porta se abriu. Um goblin irritado apareceu e perguntou quem diabos estava grasnando por ali. Hyun-suk ficou surpreso ao ver uma espada real. O goblin avisou que se ele gritasse de novo, faria dele uma sopa. Hyun-suk, assustado, prometeu silêncio. O goblin disse que estava de olho nele, então ele deveria se cuidar. Hyun-suk fez continência e disse que entendeu. Quando o goblin saiu, Hyun-suk começou a reclamar desse absurdo de outro mundo. Ele se perguntava onde tudo deu errado. Ele agora está preocupado que, se isso continuar, morrerá virgem novamente. Alguém o chamou de uma janela. A pessoa perguntou se ele era novato. Hyun-seok perguntou quem era. O homem respondeu que era seu sênior e se tornaria um herói. Disse que estavam na fortaleza do exército do rei demônio que escraviza humanos. Hyun-sok espiou e viu um coreano. Ele o chamou de Sun-bae e perguntou por que estavam ali. O homem gostou do respeito de Hyun-sok e provocou se ele queria saber. Depois, gritou perguntando se os heróis ainda estavam vivos, dizendo que o verdadeiro herói veio salvá-los. Muitos responderam que são os heróis. A sala estava cheia de caras do Isekai, que tiveram um início infeliz. Hyun-seok fica curioso e pergunta o que é. O homem disse que foi o que ele viu. Centenas de heróis caíram na fortaleza do exército do rei demônio. Ele explicou que a cabeça de vaca vermelha que Hyun-seok procurava é o chefe Headrun, e o guarda prisioneiro que ele viu antes se chama Jark, famoso por sua crueldade. O homem alertou Hyun-suk para ter cuidado. Ele acrescentou que todos acabaram assim por causa do demônio chamado Rachel. A confusão é clara no rosto de Hyun-suk. O homem murmurou que, se aquele demônio não os tivesse enviado para o lugar errado, Hyun-suk estava histérico e perguntou o que significava. Perguntou se não era ali que deviam começar. O homem disse que tinha certeza. Heróis capturados em outros lugares disseram que há outra área inicial só para heróis, e a maioria começa em cidades ou vilarejos rurais. Ele disse que heróis geralmente vivem sem poderes, mas nenhum começa sua jornada no meio do exército do rei demônio. Como eles, Hyun-seok percebeu que estava naquele inferno por causa do anjo. Ele lembrou do rosto do anjo. Dias depois, vimos o segundo esquadrão de escravos do 3º batalhão do exército do rei demônio. Humanos eram forçados a trabalhar enquanto goblins observavam. Humanos têm que cantar. Vamos esmagá-los e devorá-los. Hyun-suk tremia carregando o tronco pesado com um goblin em cima. Depois, o goblin tocou o sino, sinalizando o fim do trabalho. Aconselhou-os a voltar. Hyun-suk foi trancado na cela, comentando que a prisão é melhor. Lembrou-se dos privilégios dos heróis que o anjo mencionou. Ele pensou em um slogan popular nessa situação, que é Status Window, janela de status, e pareceu mostrar seu status. Nosso garoto descobriu um pouco sobre sua força e habilidades. Ele também murmurou algumas informações. O homem ouviu e ficou surpreso com o fato de Hyun-suk já ter resistência de 1. Hyun-suk respondeu que sim, e disse que sua força era de 28. O homem havia se lembrado do passado de Hyun-suk como campeão.
mas não esperava que ele fosse diferente. Era incrível Hyun-sok ter mais de 30 estatísticas no nível 1. Hyun-sok não pensou muito, dizendo que era um escravo. Mesmo assim, o homem acreditava que Hyun-seok poderia escapar e ser um herói. Hyun-sok não acredita. Fingiu dormir, pensando em como está preso no nível 1, e isso pode não ajudar a fugir. Já era tarde da noite. Quando o homem finalmente estava dormindo, Hyun-seok se levantou e verificou sua janela de status. Ele verificou que há 2 lugares que parecem promissores no momento. Mana, que concede força sobre-humana, e o desconhecido Hero Point. Hyun-seok sabia que aqueles heróis falsos não sabiam sobre o Hero Point, e que ninguém jamais havia obtido pontos em primeiro lugar. Ele viu uma luz familiar. O anjo apareceu de repente, exibindo suas tetas, e o cumprimentou por um longo tempo. Essa vadia até fez um pouco de beicinho e provocou o nosso MC se ela deveria lhe dar as informações necessárias. E essa informação é sobre os pontos de herói. Ela o informou que os pontos de herói são recursos importantes para facilitar a vida do herói. Ela continuou a explicar até que Hyun-suk pegou a pequena Rachel em suas mãos. Ele parecia irritado, e disse a ela que não se importava com os pontos de herói, ou o que quer que fosse naquele momento. O importante para ele era dar uma boa surra nela. Um pouco mais tarde, Rachel estava amarrada e pendurada como uma isca em uma vara de pescar. Ela se desculpou e explicou que nunca teria imaginado que seus círculos mágicos estavam quebrados, porque ela derramou um pouco de café quando fez o lanche. Durante esse tempo, a magia de isolamento acústico foi ativada. Em seguida, Hyun-seok perguntou se ela recebeu a punição de se tornar a gerente dele. Ela respondeu que seu papel é ser sua fada pessoal, ficar ao seu lado e ajudá-lo até que ele derrote o Rei Demônio. Hyun-seok admitiu que não se importava mais com o negócio de heróis. Ela perguntou o que ele queria dizer. Hyun-seok disse a ela que não pretendia derrotar o Rei Demônio de qualquer forma. Ele poderia simplesmente viver uma vida normal lá. Rachel concordou que há muitos heróis em potencial que decidem viver assim. Mas ele tem um potencial de nível SSS. Hyun-seok ressaltou que isso não significa que ele seja obrigado a fazer qualquer coisa. Ele admitiu que nunca sentiu que aquela era sua missão em primeiro lugar. Rachel tenta argumentar, mas Hyun-suk afirma que não quer viver lutando como em sua vida passada. Rachel ficou surpresa. Isso a fez pensar se ele sempre foi assim. Ela o via como um idiota que não sabia nada além de lutar e de mulheres. Depois, isso a fez se preocupar com seu bem-estar. Quando recebeu a ordem, ela reclamou do fato de ser uma fada pessoal. Ela acha injusto passar por isso. Além disso, foi instruída a ficar com Hyun-seok até ele matar o Rei Demônio. Mas a decisão é final. A fada pessoal deve cooperar com o guerreiro designado. Ela foi enviada para a Fortaleza dos Demônios, onde está Hyun-suk. Disseram a ela que não voltasse até que tivesse concluído sua tarefa. Ela gritou bem alto para protestar. Não gostou do fato de ter sido jogada no mundo imundo dos humanos. E sem mais nem menos, ela foi teletransportada de volta para o tempo presente. Hyun-seok presumiu que uma fada pessoal tem que obedecer a cada palavra de seu guerreiro. Com isso, ele pediu a ela que contribuísse para seu plano de fuga. Ela concordou. Houve um barulho vindo da porta. Então Hyun-seok a agarrou imediatamente. Os goblins acordaram os prisioneiros. Rachel disse que pode ser furtiva sozinha. Hyun-seok viu que mesmo após a chamada, o Jark estava em sua porta. Jark disse que Hadran o chamou no escritório. Hadran contou o que ouviu. Eun-sok está se esforçando ultimamente. Eun-sok ficou surpreso. Enquanto o Jark descansava em seus ombros, Hyun-sok não acreditava que o Goblin fedorento o elogiou. Hadran admitiu que no começo, achava que Hyun-sok era simplesmente um humano maluco. Mas na verdade, era bom vê-lo trabalhando duro. Foi por isso que Hadran lhe ofereceu a posição de escravo-chefe. Hyun-sok não fazia ideia do que Hadran estava falando. O Hadran esclareceu que estava sugerindo isso, porque a velocidade de trabalho estava muito mais lenta ultimamente. Rachel queria ter certeza de que Hyun-sok recusaria imediatamente. Ela continuou a importuná-lo, gritando que um herói não deveria se unir ao exército do Rei Demônio. Os oficiais Jark e Hadran ouviram o som e perguntaram o que era. Hyun-sok gritou para deixarem com ele, que faria os humanos trabalharem. Depois, fez uma reverência exagerada, dizendo que sua cabeça bateu na mesa para desviar a atenção. Reed ficou satisfeito, admitindo que, ao contrário da primeira impressão, acabou gostando dele. Ele disse a Hyun-seok que se saísse bem, escreveria uma carta especial para o exército do Rei Demônio. Ele foi dispensado. Ele queria chorar, vendo seu plano de fuga fracassar. Dias depois, os humanos cantavam enquanto trabalhavam. Hyun-suk, presunçoso, repreendia alguém lento. Ele disse: "Minha avó corre mais rápido que isso." Com esse comportamento,
Ele é adequado para o exército do Rei Demônio. A janela mostrou que seu carisma cresceu por sua liderança. Hyun-seok disse que ser o escravo-chefe é incrível. Os homens acharam que ele enlouqueceu e começaram a fofocar. Rachel criticou, mas ele pediu paciência e confiança no processo. Ele até disse que um pardal como ela não consegue entender as intenções de uma fênix como ele. Quando um homem caiu de joelhos, Hyun-seok o repreendeu. Com isso, Hyun-seok foi notificado pela janela do sistema de que a preferência de Reed Run por ele havia aumentado. Agora ele está a poucos passos de atingir seu objetivo. Hyun-seok fez uma saudação e agradeceu a Reed Run. Rochelle gritou com ele, lembrando-o de como ele queria se aventurar e fugir. Eun-seok coça a cabeça e explica que está apenas fazendo o que o sistema lhe disse para fazer. Pelo que ele sabia, seguir um sistema faz parte do dever de um herói. Rachel argumenta que aumentar a favorabilidade dos oficiais do exército do Rei Demônio em relação a ele é inacreditável. Ela insiste que não existe um pedido de herói como esse. Hyun-seok responde que ele está dizendo a verdade. Em seguida, ele pergunta se ela quer que ele leia em voz alta. Hyun-seok leu como: "Você que se encontrou dentro da fortaleza do exército do Rei Demônio. Por causa do erro de um idiota." Rachel argumenta que o modo de falar é estranho. O sistema é um tipo de programa que só usa linguagem neutra. Hyun-seok insiste que essa é a verdade, e que talvez o sistema de um herói de nível SSS seja um pouco diferente. Ontem à noite, Rachel fez um escândalo. Ela lhe perguntou como ele pôde aceitar a oferta com tanta alegria. Hyun-seok a apertou e disse que ela era a louca, não ele. De repente, surgiu uma janela do sistema para Hyun-seok, que estava na fortaleza do exército do Rei Demônio por erro de alguém. Ele poderia se sentir tão injustiçado quanto quem descobre que o papel higiênico acabou. Mas Hyun-seok se animou com a chance recebida. Ele precisa ganhar o favor do oficial Hydron do exército do Rei Demônio. Um herói verdadeiro aprende a usar seu inimigo. O objetivo é ganhar o favor de Reed Run e 100 pontos de herói. Hyun-seok ficou surpreso. Naquela época, Hyun-seok voltou ao trabalho e pediu aos escravos que cantassem a música do terceiro corpo do Rei Demônio. Rachel percebeu que só os superiores podem alterar a missão. Ela se perguntou por que fariam isso por Hyun-seok. Jark então chamou Hyun-seok. Jark o instruiu a segui-lo, pois Reed Run havia chamado Hyun-seok. No escritório de Reed Run, ele informou a Hyun-seok que a produtividade dos escravos havia aumentado drasticamente. Hyun-seok respondeu que não era nada. Em seguida, ele se dirigiu a Reed Run, dizendo que isso se deve ao fato de ele ter feito escolhas sábias. Rachel comentou que a bajulação barata não funciona. Reed Run se encolheu. Ele parecia tão satisfeito. A janela do sistema apareceu. Hyun-seok atingiu a meta de favorabilidade e completou a missão do herói. Ele ganhou 100 pontos e desbloqueou a loja do herói iniciante. Hyun-seok e Rachel ficaram surpresos com o sucesso. Com a missão concluída, Hyun-seok decidiu avançar no plano e perguntou se podia treinar os escravos. Reed Run perguntou sobre isso. Hyun-seok o fez pintar um quadro de um grupo de escravos trabalhadores se movendo em uníssono. Escravos que são especialistas em disciplina, fazendo o trabalho de 3, sem nenhum traço de preguiça. Ele acrescentou que, com esses escravos, a construção da fortaleza pode ser feita em uma semana. Heidrun argumenta que os humanos são fisicamente fracos demais para trabalhar e treinar ao mesmo tempo. Mas Hyun-seok continuou dizendo que o comandante cantará louvores a Heidrun sem pensar duas vezes. Heidrun permitiu. De volta à sua cela, Rachel estava tão dramática, dizendo que seu herói havia enlouquecido porque se rebaixou ao exército do Rei Demônio. E agora, ele está até treinando os escravos. Ela se sentiu deprimida e sem esperança com relação a isso. Eun-seok ficou irritado com ela por ser tão barulhenta. Ele lhe disse que tinha um plano. Rachel perguntou se ele estava fazendo-a de boba novamente. Hyun-seok tem uma ótima resposta. Ele perguntou se ela acha que ele é ela. Eun-seok revelou que está planejando usar os escravos para iniciar uma rebelião. Ele explicou que a fortaleza tem 0 escravos humanos. O número de soldados do exército do Rei Demônio é de apenas 500. Além disso, há uma base da Aliança Humana não muito longe da fortaleza. No caos da rebelião, eles podem pedir o apoio da Aliança Humana. Depois de ouvir isso, Rachel olhou para ele com olhos brilhantes e disse que ele não era burro, afinal. Depois disso, Hyun-seok verificou a recompensa da missão. Rachel perguntou se ele realmente ganhou pontos de herói e se a missão não era uma mentira. Hyun-seok respondeu que era o que ele estava dizendo a ela. Ele também compartilhou que agora existe até uma coisa chamada Loja do Herói. Ele decidiu dar uma olhada. Ele desejou que o item fosse algo bom. Nosso MC tinha grandes esperanças, já que o que quer que saia dali é a sua salvação. Ele está feliz por ter uma habilidade de herói. A janela de status mostrou habilidades como prender a respiração, para ajudar a respirar melhor, e segurar a merda, para segurar melhor a merda. Acho que é um erro.
Segurar a merda deveria ser classificação SSS. Especialmente em locais públicos onde outros cozinham, limpam e lavam roupa. Ele está confuso e furioso com as habilidades necessárias para um herói. Rachel riu e explicou que isso se deve ao fato de a loja estar no nível 1. Ela o informou que, se ele acumular mais pontos e aumentar o nível da loja, com certeza encontrará algo útil. Hyun-sok deixou transparecer sua raiva contra Rachel e a mandou calar a boca, chamando-a de fada vigarista. No dia seguinte, os escravos fizeram uma saudação ao Rei Demônio. Eun-sok ordenou que todos cantassem a música do terceiro corpo de exército. Ele deu o sinal e eles começaram. A música é assim: nós, o grande exército do Rei Demônio, vamos derrotar os humanos, vamos comer. Humanos, esqueçam todo o sofrimento quando vocês os pegarem. Nada sob o céu é maior do que a afeição do Rei Demônio. Reed Run os observava e se sentia feliz por permitir que Hyun-seok treinasse os escravos. Mas a porta de seu quarto se abriu. Jark tem algo urgente para relatar a ele. Ele informou que o exército humano está avançando em seu caminho. Além disso, a 8ª divisão já caiu na armadilha e recuou. É a maior unidade da área. Se derrotada, era questão de tempo até os humanos chegarem. Ele não gostou de talvez abandonar a fortaleza quase pronta. Jark disse a Reedrun que não havia mais tempo e devia evacuar imediatamente. Mas Reedrun respondeu para que esperasse um pouco. Ele afirmou que desde os tempos antigos, dizia-se que a guerra era uma batalha de suprimentos militares. Ele explicou que a primeira regra da guerra é nunca perder um oficial de suprimentos competente. Com isso, ele disse a Yark que fosse em frente e que ele cuidaria de Hyun-sok e o seguiria mais tarde. Enquanto isso, Hyun-seok repreendeu os escravos, perguntando se eles iriam correr sob seu comando. Ele ouviu um barulho e pensou que o treinamento de combate seria cancelado novamente por causa da vigilância da Reedrun. Hyun-suk verificou a janela de status enquanto Reedrun aparecia na varanda atrás dele. Hyun-suk pensou em como suas habilidades aumentaram um pouco, mas não é o suficiente para iniciar um casal. Ele declarou aleatoriamente que está procurando um evento repentino que possa ajudar a aumentar suas habilidades. Antes que ele pudesse terminar, Reedrun aterrissou ao seu lado. Reedrun bateu em seu ombro e o chamou. Isso surpreendeu Hyun-suk. Reedrun estava com pressa. Ele disse a Hyun-suk que eles não tinham tempo e que ele tinha que vir com ele imediatamente. Hyun-suk ficou confuso, então perguntou por quê e onde. De repente, o comandante do exército humano anunciou o ataque, e a vitória estava ao alcance deles. Os humanos, com suas lanças, avançaram e atingiram vários goblins. Então, eles viram o Red Nightmare cavalgando. Correram. O comandante ordenou que os soldados se afastassem e deixassem os cavaleiros enfrentarem o inimigo. Eles continuavam avançando. Em sua cabeça, Hyun-seok questionou por que havia tropas humanas ali. Ele pensou em tirar vantagem da situação. Pensou nessa chance de apunhalar o comandante do Rei Demônio pelas costas e retornar à sociedade humana. Um humano avançou, gritando para que o pesadelo vermelho morresse. Mas Reedrun agarrou facilmente a cabeça do homem e a esmagou. Hyun-suk ficou atônito. Reedrun usou suas artes de combate 7º movimento. Então, ele esmagou o rosto do homem no chão, seguido por uma onda de destruição explosiva. Um ataque ao que esmigalhou o chão e jogou os soldados humanos no ar. Reedrun então perguntou a Hyun-seok se ele estava bem. Hyun-seok o cumprimentou, respondeu que sim e informou que ele iria embora. Acho que isso lembrou ao nosso MC que ele ainda está com um dos mais fortes do exército do Rei Demônio. A área estava agitada desde que os humanos haviam tomado conta dela. Os soldados ergueram 2 bandeiras no centro e orientaram os cidadãos do Marriott Kingdom e do Drasan Empire a se organizarem. O soldado perguntou ao prisioneiro de Hyun-suk se eles eram guerreiros. Ele respondeu que sim. Os guerreiros são conduzidos a um caminho diferente, pois são tratados de forma diferente dos prisioneiros normais. Alguém apareceu e agradeceu a presença dos guerreiros. Era Olovan Grimier. Ele é um homem de meia idade com cabelos e barba ruivos. Ele é um duque do Império Dresden e o comandante das forças aliadas. Um soldado se aproximou de Olivan e lhe disse que a evacuação havia sido concluída. Ele elogiou o soldado. O soldado também o informou que eles recrutaram aqueles que se dizem guerreiros. Com isso, Olivan ordenou que começassem. Todos os soldados foram ordenados a se posicionar. Em seguida, foi dada a ordem de aniquilar todos os guerreiros à frente deles. Enquanto isso, uma carruagem atravessa a floresta. Eun-seok estava irritado ao deixar sua aventura, sua segunda vida de sonho. Ele olhou para Reedrun à sua frente e lembrou como ele eliminou os perseguidores, então não estão mais sendo caçados. Rachel tentou animá-lo, dizendo que crises são oportunidades. Ela sugeriu que ele fosse ao QG para entender a situação do exército do Rei Demônio. Hyun-sok disse a ela para se calar. Readrun falou de repente. Admitiu que tinha dormido. Perguntou a Hyun-sok se ele disse algo. Hyun-sok negou e explicou que murmurava para si mesmo que era uma honra ir com Readrun. Readrun ficou emocionado e disse o quanto Hyun-seok estava feliz com isso.
Avisou a Hyun-seok que estavam quase no quartel-general do terceiro corpo. Então ele deveria esperar ansioso. Ridran disse que ao chegarem, alistaria Hyun-seok no exército do Rei Demônio. Hyun-suk ficou pálido, mas disse que era uma honra. Rachel também entrou em pânico. No quartel-general, um guarda anunciou o retorno de Ridran e que abrissem o portão. Ridran pediu a Hyun-seok para segui-lo até o comandante, dizendo que era uma honra encontrá-lo rapidamente. Mesmo que seus sinais não verbais dissessem o contrário, Ridran o alertou sobre sua conduta diante do comandante, a menos que quisesse morrer. Hyun-seok lembrou-se de um ditado: com inteligência, sobreviveria até na toca de um tigre. Ele não desistiu. Ridran se anunciou na porta do comandante e foi instruído a entrar. Hyun-suk ouviu uma voz feminina e se perguntou se o comandante era humano. A comandante usava salto alto. Uma mulher sexy, recostada na cadeira, com orelhas longas e unhas de garras. Seus olhos cobertos e mandíbula de cor diferente. Ela saudou Redirum, notando seus músculos. Ela é Hemis, terceira comandante do corpo de exército do Rei Demônio. Redirum comentou que sua beleza estava ainda mais impressionante. Hyun-suk corou, surpreso com a beleza de uma comandante. Hemis agradeceu a Ridran pelas palavras gentis. Hyunek ficou em pânico sobre o que fazer. Pensou se deveria elogiar sua beleza. Ridran disse estar envergonhado por não proteger a fortaleza. Hemis respondeu que a culpa é do comandante da 8ª divisão, não de Ridran. Hemis disse que já devia ter feito um saco com a pele dele. Nesse momento, Hyun-suk não consegue respirar. Hemis mencionou que o comandante da 8ª divisão voltou derrotado. Hyun-suk sentiu uma pressão imensa, muito diferente das que conheceu. Ele cerrou o punho, escondendo seu tremor. Ela ignorou isso e perguntou sobre o humano que ele trouxe. Ele respondeu que era Hyun-seok, como já havia mencionado. Depois, disse que o trouxe para se alistar no exército demoníaco oficial. Ele se aproximou e comentou que ele era bonito. Ela disse que está ansiosa para ver como ele se apresentará, já que é um talento escolhido por Haidorun. Hyun-seok ficou confuso, mas respondeu que fará o melhor. Res comentou que, com o corpo de Hyun-seok, ele não durará no exército dos demônios. Ela perguntou a Ridran se concordava. Ele concordou e disse que Hyun-seok será devorado por outros. Ridran afirmou que o fato de humanos se juntarem a um exército de demônios não tem precedentes. Ele pediu permissão para treiná-lo pessoalmente, mas Hemis imediatamente respondeu que não. Ela lhe disse que ele não pode perder seu tempo com um humano. Algo chocante aconteceu com o corpo de Hemis. Ela se transformou. Sua cabeça parecia uma flor, mas com dentes e língua. O queixo de Hyun-seok caiu. Ele a viu enfiar o braço dentro da boca. Por fim, o rosto de Hemis voltou ao normal enquanto ela segurava uma criatura canina preta em seus braços. Ela disse a Hyun-sik que ele seria designado como cuidador de seu animal de estimação. A criatura parecia feroz. Hemis o apresentou como bobo, e Hemis o acha muito fofo. No fundo, Hyun-seok se perguntava que animal de estimação era aquele. Ele se pergunta se Hemis sabia que ele não era um demônio bastardo do inferno. Além disso, na minha língua, bobo significa estúpido. É por isso que isso me fez rir. Heidrun comentou como ele sente um poder imenso nele, apesar de ainda ser um bebê. Hemis ficou feliz por Heidrun ter conseguido. Hyun-suk, por outro lado, parecia duvidoso. Hemis notou Hyun-suk e perguntou qual era a reação dele, e o intimidou, perguntando também se ele não havia gostado. Hyun-seok respondeu imediatamente que é uma honra tirar o bobo como humano. Hemis ficou satisfeito em saber que ela empurrou o bobo para ele. Ela o avisou que o bobo está crescendo e que ele não deveria se esquecer de alimentá-lo, pois o bobo fica irritado quando está com fome. Ela também disse que designar um novo cuidador é muito trabalhoso agora, já que Bobo está comendo todos eles. Na casa do Bobo, Rachel estava falando muito alto porque ficou surpresa ao ver que havia uma nova missão de herói. Hyun-suk a silenciou porque ela poderia acordar o Bobo. A janela do sistema exibia a missão do herói. Ele tem a tarefa de sobreviver conquistando a afeição de Bobo e desejando um futuro melhor. Essa missão dá 200 pontos de herói. Hyun-suk não podia acreditar que precisava conquistar o carinho do animal de estimação de um comandante. A porta abriu. Um goblin bateu. Hyun-suk cumprimentou o goblin. Apesar de ter um goblin como zelador, parecia ser tratado como lanche. Perguntou pelos superiores, mas o goblin disse que estavam mortos. O goblin instruiu que eles preparariam a refeição para o Bobo. Hyun-suk perguntou se era só isso. O goblin confirmou. Quando ia mandar ele se mexer, uma sombra surgiu sobre o goblin. Era Bobo, ameaçador, lambendo a cabeça dele. O goblin apavorado se escondeu e agarrou a perna de Hyun-suk.
Não esperava que Bobo acordasse, então ofereceu comida a Hyun-seok. Hyun-seok ficou furioso. Ele perguntou o que o Goblin fazia, mas ele mandou calar. O Goblin sabia que alguém ia morrer. Hyun-seok lançou o Goblin para Bobo, dizendo que ele morreria. Hyun-seok ofereceu um lanche a Bobo, que comeu satisfeito. Hyun-suk e Rachel viram Bobo saborear. Depois, Rachel estava histérica, perseguida por Bobo. Ela pediu ajuda, mas Hyun-suk disse que não deveriam fugir muito, pois Bobo sentiria fome. De novo, Hyun-suk notou algo. Há um item disponível, um osso extra grande. Esse osso pode atrair o tipo de monstro Kanadai. Ele encanta os monstros Kanade, e pode ser comprado com 30 pontos de herói. Hyun-suk chamou Bobo e mostrou o osso para ele. Ele jogou o osso e os olhos de Bobo se arregalaram. Bobo conseguiu pegá-lo. Rachel estava exausta de tanto voar. Ela queria que ele tivesse encontrado o osso mais cedo. Hyun-suk se gabou de que seu cérebro não perde pequenos detalhes. Ele esperava que a missão fosse fácil. Mas, para sua surpresa, o Bobo o atacou. Ele só pegou a bainha de sua camisa. Mas foi aí que ele percebeu que um osso não é suficiente e que o Bobo precisa de carne fresca. Rachel perguntou a Hyun-suk se ele estava pensando em levar o Bobo para fora. Hyun-suk pensou sobre isso. Ele foi pressionado a pensar rápido se não quisesse ser comido. O Bobo começou a mostrar suas presas. Hyun-suk pensou em uma palavra mágica que pode acalmar um cachorro bravo. Ele gritou: "Walk. The Wild." O Bobo mudou imediatamente e agora parecia satisfeito. Bobo foi imediatamente abraçar Hyun-suk enquanto abanava o rabo. Agora, eles estão do lado de fora e Hyun-suk está procurando a cozinha. Ele não sabia dizer para que lado ficava. Bobo estava enérgico e Hyun-suk estava tendo dificuldade em controlá-lo. Rachel olhou em volta, mas não conseguiu sentir o cheiro de comida. Ela viu um Goblin e sugeriu perguntar a ele. Hyun-seok se aproxima do Goblin. O Goblin estava confuso. Ao ver o humano ali, Bobo se transformou em seu ser selvagem novamente. O Goblin ficou apavorado. Hyun-suk explicou que era a hora do Bobo andar. O Goblin perguntou por que um humano estava com Bobo. Bobo lambeu o rosto do Goblin. Hyun-suk disse ao Bobo que ele não poderia comê-lo. Hyun-suk explicou que ele não podia comer o Goblin. Hyun-suk explicou que estava cuidando do Bobo. Ele perguntou onde ficava a cozinha. O Goblin respondeu que a cozinha ficava à sua esquerda. Então, ele saiu correndo. Hyun-suk e Rachel ficaram atônitos. Quando recuperaram o juízo, começaram a rir. Eles riram do fato de o Goblin estar tão assustado que se tornou questionável se ele realmente fazia parte do exército de demônios. Depois de uma boa risada, Hyun-suk estava pronto para encontrar carne na cozinha. Rachel confirmou com Hyun-suk se ele concorda com ela que não vai cuidar de um cachorro para sempre. Hyun-suk perguntou o que ela estava dizendo quando isso era óbvio, já que Hyun-suk ainda tinha um sonho que queria realizar. Ele olhou onde Bobo costumava estar, mas não estava mais. Hyun-suk ficou pálido e percebeu seu erro. Gritou: "Onde está o cachorro?" Nosso mestre de cerimônias chorou, ciente do desastre que Bobo causava se desviasse o olhar. Rachel olhou e apontou. Bobo apareceu. Hyun-suk ficou aliviado e disse a Bobo o quanto estava preocupado. Bobo voltou feliz, mas não sem sangue pingando da boca e com o estômago cheio. De repente, eles ouviram gritos dizendo que o comandante Regis estava morto. Alguém perguntou quem havia feito isso, e eles juraram vingança. Hyun-suk ficou congelado. Rachel apontou que Bobo era o culpado. Os Goblins apareceram e eles começaram a fugir. Rachel perguntou se eles iriam morrer. Hyun-suk disse a ela para calar a boca e correr em vez de ficar tagarelando. Eles chegaram a um beco sem saída. Os Goblins encurralaram o humano que matou seu comandante. Um Goblin disse que seguraria o braço do humano como asa de galinha. Outro Goblin desejava que o comandante não estivesse totalmente digerido, pois queria saber o gosto. O outro Goblin sugeriu despedaçar o cão e o humano, e dividir as partes. Hyun-suk tentou se concentrar e elevar seu espírito. Ele gritou: "Como você se atreve?" Nosso garoto estava em desvantagem. Precisava improvisar já. Perguntou se sabiam quem era o corajoso, e levantou o Bobo. O Goblin ficou confuso. Achavam que era só um monstro. Ao ouvir isso, Hyun-suk ficou furioso, e os repreendeu. Disse que esse cão fofo e mortal era o Bobo. Os Goblins lembraram que ele é do comandante Remis, mas eles negaram o fato. Acharam que era apenas um truque de um humano, mas alguns também estavam preocupados com a possibilidade de Hyun-seok estar dizendo a verdade. Hyun-seok perguntou como eles não conseguiam saber quem era o Bobo. Foi uma pena. O Goblin estava confuso com as ações desse humano. Hyun-seok disse a Bobo para ativar seu modo besta, e Bobo obedeceu. Bobo era como um animal selvagem feroz que estava babando ao ver a comida na sua frente. Hyun-seok disse ao duende que era de fato o Bobo. Em seguida, ele disse a Bobo para morder o Goblin.
Ele rugiu e pulou no Goblin. Bobo mordeu o Goblin e o sangue se espalhou. Hyun-sik observou e comentou como um cão sem focinho é sangrento. Só restavam ossos daquele Goblin. Hyun-suk perguntou se havia mais alguém em dúvida sobre o Bobo. Os Goblins se desculparam e explicaram que não sabiam que era o Bobo. A janela do sistema apareceu e informou a Hyun-suk que, com o carisma excessivo, ele subjugou muitos demônios. Seu atributo oculto carisma aumentou. Hyun-suk ficou feliz por receber o crédito por isso. Alguém apareceu atrás de Hyun-seok e disse que estava se perguntando por que estava fazendo tanto barulho lá fora. Era a Remis. Ela percebeu que o motivo era que um novato bonito estava fazendo coisas interessantes lá fora. Hyun-seok ficou pálido no escritório de Remis. Remis se divertiu com o fato de Hyun-sok ter usado o nome dela e o Bobo para sobreviver. Hyun-sok se curvou e admitiu que havia cometido um pecado grave. Remis ficou confusa porque estava fazendo um elogio. Ela disse que Hyun-sok é um humano, afinal, já que ele é inteligente, ao contrário dos idiotas com quem ela convive, e que ele também tem coragem. Hyun-sok hesitou em responder. Obrigado. Remis explicou que o exército de demônios tende a resolver tudo pela força, o que causa muitos problemas. Hyun-seok perguntou sobre que tipo de problemas, e ela respondeu que ele logo descobriria. Ela lhe perguntou novamente se ele pensava em se tornar um executivo. Hyun-seok ficou perplexo, já que ele não tem muita confiança em suas habilidades. Mas Remis respondeu que não pode permitir que ele continue usando o nome dela e de Bobo. Ela o informou que o exército de demônios tem uma batalha decisiva que permite que ele tome o posto do oponente. Ela lhe disse que o faria por um mês, mas, depois disso, ele teria de vencer o oponente escolhido por ela. E a cada vitória dele, ela estenderá sua proteção por um mês. E se ele subir lentamente na hierarquia, talvez até um comandante de batalhão, ele será útil até lá. Hyun-suk perguntou o que aconteceria se ele perdesse. Ela respondeu que ele não poderá ter uma morte pacífica. Em vez disso, ele desejaria ter morrido durante a batalha. Hyun-suk não teve escolha a não ser aceitar, pois ela parecia que o mataria se ele dissesse não. Remis até escolheu os adversários. Foi certeiro. Rachel respondeu que parecia que ela estaria se despedindo dele em um mês. Ele a chamou a atenção por isso, especialmente quando foi ela quem disse que o talento potencial dele é de alto nível. Cis. Rachel perguntou se ele não sabia o que significava potencial, e ela informou que era uma possibilidade, mas não um poder definitivo. Ele disse que ela é uma fada, mas nem sequer torce por ele. Hyun-sok havia notado algo. As portas estavam ensanguentadas. Ele se perguntou se era realmente a cozinha. Ele abriu a porta lentamente. Ao ver Hyun-sok, o monstro que estava lá dentro respondeu que ele devia ser o humano de que o comandante havia falado. O monstro vermelho parecido com um ogro se apresentou como Kul-kun. E ele é o chefe do exército de demônios. Ele perguntou o que trouxe Hyun-sok até ali. Hyun-suk não entrou na cozinha, e respondeu que queria fazer um lanche para Bobo. Kul-kan percebeu que o cuidador de Bobo havia mudado novamente. Então, ele recusou o pedido de Hyun-suk. Hyun-suk não esperava por isso. Kul-kan argumenta que não há motivo para ele ajudar o humano. Ele acrescentou que a única ordem do comandante Remis era não encostar a mão nele. Hyun-sok pergunta se há alguma maneira de eles resolverem isso, especialmente porque é para o Bobo. Kul-kan disse que se Hyun-sok realmente quer carne. Kul-kan está dizendo que Hyun-seok tem que conseguir a carne caçando como o resto dos goblins. Os goblins cortam os goblins na mesa. Hyun-seok ficou pálido. Para ele, aqueles goblins pareciam açougueiros, não cozinheiros. E ele não entendeu o que Kul-kan quis dizer sobre caçar sozinho. De repente, Hyun-sok enfrentou um javali feroz. Disseram que ele seria o jantar e precisava matá-lo. Hyun-sok pensou em como chegou a essa situação. O javali já havia matado Morgan. Eles chamam isso de caçada, mas o javali não faz nada além de atacar sem parar. Os cozinheiros prometeram vingar Morgan. Hyun-sok comentou que não sabia dizer quem acabaria jantando. Rachel perguntou o que eles deveriam fazer. Ela sugeriu correr. Hyun-seok respondeu que não há como fugir de uma multidão tão grande, mas Hyun-seok não podia negar que estava correndo perigo. Ele decidiu se mexer. Kul-kan o chamou. Hyun-seok instintivamente respondeu que seria o próximo, mas Kul-kan disse que não precisava. A caçada acabou. Hyun-suk ficou surpreso. Achou que atacavam sem pensar. Ele se perguntou como faziam isso. O Goblin disse a Kul-kan que havia 12 mortos e muitos feridos na cabeça de Hyun-seok. O dano é grande. Kul-kan respondeu que é incrível e que continuarão caçando. Após um breve intervalo, Hyun-suk notou que Kul-kan não se importava. Enquanto os cozinheiros estão ocupados, Hyun-suk diz a Rachel que fugir não é mais uma opção. Rachel pergunta se ele vai caçar monstros com eles. Hyun-suk responde que não, pois não tem motivos. Hyun-suk pensou e compartilhou que suas estatísticas aumentam apenas ao subir de nível,
então precisa de XP para isso. Rachel concordou, mas perguntou onde ele acharia XP nessa situação. Hyun-sok, sem vergonha, perguntou se ganharia XP só com o último golpe. Rachel disse que sim, e comentou que isso é desleixado. Hyun-sok se motivou com a resposta dela, agradeceu e disse que continuariam. Ele sabia que tinha poucas opções e precisava ficar mais forte em um mês, pois o comandante poderia ser real. Hyun-suk se aproximou de Kulkan. Kulkan admitiu que pensou que Hyun-seok tinha fugido. Hyun-suk respondeu que nunca faria isso. Mas parecia que Kulkan leu sua mente. Nosso MC disse que queria participar da próxima caçada com o Brave Demon Army. Kulkan olhou para ele, deixando Hyun-seok nervoso. Ele se perguntou se foi longe demais, mesmo sabendo que Kulkan gostava disso. Mas Kulkan sorriu e respondeu que havia gostado. Hyun-sok lhe agradeceu e o elogiou. Surpreendentemente, Kulkan o designou para liderar a próxima caçada. Kulkan lhe disse que, para eles, o líder é a posição mais honrosa. Normalmente, eles não deixam um novato ficar lá, mas ele é um caso especial. Hyun-seok disse humildemente ao chefe que não ousaria ficar na frente dos nobres demônios. E os outros cozinheiros poderiam reclamar se ele assumisse a liderança? Kulkin apenas acenou com o polegar. A conversa parou quando alguém chamou o chefe urgentemente. Kulkan perguntou o que houve. O cozinheiro disse que monstros invadiram. Kulkan ouviu o grito de um monstro, sinal de que Uranos estavam chegando. Hyun-suk perguntou se havia perigo. Kulkan disse que não, mas mencionou que a carne de Uran não é boa. Kulkan pegou a faca das costas e ordenou que todos pegassem suas armas e fossem caçar Euron e adicionar o ensopado de Euron ao cardápio do jantar. Hyun-sok viu isso como uma oportunidade. Ele só precisa ficar por perto e dar o último golpe. Rachel lhe deu algo. A janela do sistema mostrou que sua saúde e força aumentaram ligeiramente por 3 minutos. Rachel respondeu com confiança que ele não precisava agradecê-la. Mas, em vez de agradecer, Hyun-seok a golpeou enquanto reclamava que ela não havia usado isso nele antes. Hyun-sok se apressou para dar o golpe final. Ele queria pensar em algo mais. Lembrou-se de seus sonhos. Uma nobre senhora loira e 5 crianças como coelhinhos. Correu mais rápido. Saltou para atacar, pensando no que precisava proteger. Tudo por sua aposentadoria. Nosso garoto não planejava morrer de novo como um perdedor virgem. Ele está muito motivado agora. Deu um soco na urina e ela morreu, fazendo-o subir de nível. Várias janelas de notificação apareceram com uma morte. Ele se surpreendeu ao ver 4 níveis subirem com um golpe final. Com essa velocidade, pode chegar ao nível 20 em um dia. Estava feliz por finalmente ficar mais forte. Pouco depois, um cozinheiro trêmulo se aproxima do Uren morto. Ele levantou a faca, mas Hyun-suk deu uma cotovelada, dizendo que escorregou. Ele riu maldosamente. Parecia um maníaco ao anunciar que todos os golpes eram dele. Depois de caçar mais monstros, Rachel, exausta, perguntou se haviam terminado. Hyun-sok elogiou seu bote de buff. Mataram todos os monstros, e os cozinheiros já estavam se banqueteando com a carne. Um cozinheiro até pediu uma porção maior. Hyun-sok ficou atônito. Kulkan chamou sua atenção e perguntou para onde ele estava olhando. Hyun-seok perguntou ao cozinheiro se eles tinham permissão para comer a comida do exército daquele jeito. Kulkin lhe disse que isso faz parte do privilégio do cozinheiro, especialmente porque a carne de monstro fica ruim depois de algum tempo. Kulkan respondeu que é uma oportunidade para soldados normais como eles poderem comer carne fresca. Ele compartilhou como a carne deliciosa é a razão pela qual ele vive. Havia muitas perguntas na cabeça de Hyun-seok. Por exemplo, que privilégio? Ou como eles não têm um sindicato. O chefe lhe ofereceu carne. Ele merece, já que lutou como um guerreiro. Hyun-seok hesitou em aceitá-la. Ele olhou para a carne enquanto pensava em como os cozinheiros arriscavam suas vidas por aquela carne. Ele a mastigou. Percebeu que a carne em si não era tão ruim. O cheiro é forte, mas o sabor melhorou. No fim, a carne estava sem gosto e borrachuda. Ele pensou que na Coreia do Sul não duraria. Pensou nos cozinheiros que arriscam suas vidas por carne ruim. E se ele fizer um prato melhor? Ele percebeu que poderia controlá-los ganhando seu favor. Assim, se tornará o deus da cozinha. Ele abriu a Hero Shop. Rachel ficou surpresa com suas ações. Hyun-sok tem 70 pontos restantes. Depois de comprar o brinquedo do bobo, ele gastou tudo em uma determinada habilidade. Em seguida, ele escolheu um item. Ele brilhava em sua mão. Rachel estava curiosa para saber o que ele havia comprado. Ele está motivado a mostrar a esses demônios tolos. Hyun-sok agora tem a habilidade culinária de nível F, que requer 50 pontos. E o item é um tempero carregado de MSG.
E isso custa 20 pontos. Era o auge da culinária coreana. Rachel o repreendeu por comprar sal. Hyun-suk lhe deu um sermão para que ela visse o quadro geral. Ele lhe mostrou. Já que ver é melhor do que apenas ouvir. Ele explicou a ela como o sal mexeria com a língua dela com seu sabor. Hyun-suk salpicou sal na carne. Então, ela estava pronta. A carne tem um cheiro agradável e é suculenta. Hyun-suk se considerava o deus do novo mundo. Ele ofereceu a carne ao chefe. Kolkan recusou. Como ele já estava cheio. Ele perguntou se poderia comer mais tarde. Em vez disso, Hyun-suk insiste em dizer como ele derramou seu coração sobre ela. Ele exagerou ao dizer que poderia morrer sem arrependimentos se o grande Kulkan experimentasse. Kulkan decidiu dar uma mordida. Ele percebeu o sabor. Kulkan pensou em sua infância naquela época. Ele era muito introvertido. Sua mãe costumava lhe perguntar se ele queria carne para o jantar. Ele derramou suas lágrimas ao se lembrar dela. Depois disso, Hyun-seok levou para casa um saco de carne. O chefe o lembrou de que o frescor permanece por 2 dias. E se Hyun-seok precisar de mais, ele é bem-vindo para vê-lo novamente. Na casa de Bobo. Hyun-seok abriu a porta. Bobo atacou-o. A surpresa fez os olhos de Hyun-seok se arregalarem. Ele imediatamente deu a carne. O humor de Bobo mudou instantaneamente para a alegria. Hyun-seok incentivou Bobo a se fartar. Rachel não pôde deixar de comentar como Hyun-seok havia se tornado um mestre canino. Agora Hyun-seok tirou tudo o que estava na sacola e Bobo comeu feliz. Hye-seok até disse a Bobo que poderia trazer mais amanhã. Isso fez com que a afinidade de Bobo aumentasse. E com isso, eles terminaram a Hero Quest e ganharam 200 pontos de herói. Foi exatamente como Hyun-seok planejou. Rachel notou que ele completou a missão. Hyun-seok expressou como se sente confiante agora. Ele guardou os 200 pontos de herói como seu fundo de emergência. Ele tinha um monte de pontos de bônus guardados agora. Rachel deu uma olhada na tela e apontou para algo que aumentaria suas estatísticas. Ela perguntou por que ele não a havia usado. Hyun-seok argumentou que não a usaria porque não sabia o que ela fazia. E mencionou que isso se deve a um certo idiota que pulou o tutorial. Rachel respondeu que eles ainda podem fazer isso. Rachel começou sua explicação. Basicamente, Hyun-suk pode usar pontos de bônus nas 4 estatísticas básicas: força, resistência, agilidade e mana. A força aumenta seu poder. A resistência aumenta sua resistência e tenacidade. A agilidade aumenta sua reação e rapidez. E a mana é o que ele imaginava ser sua magia. Hyun-suk perguntou o que é carisma. Rachel disse que é um atributo oculto, portanto ele não pode aumentá-lo com pontos de bônus. A única maneira é através do treinamento correto. Ela aconselhou que os níveis fossem iguais. Hyun-suk duvidou disso, pois achava melhor apenas aumentar a força. Rachel ficou surpresa com essa linha de pensamento. Ela explicou que poderia ser o caso no início, mas que no final, a mana é muito importante. É óbvio que um corpo aprimorado com mana é mais forte do que um corpo treinado com músculos puros. Hyun-suk ajustou seus pontos e perguntou a Rachel se isso seria suficiente. Rachel respondeu que isso não é ruim. Em seguida, ela o instruiu a ir até a loja e comprar os fundamentos do controle de mana. Hyun-seok perguntou o que é controle de mana. Ela lhe disse que, basicamente, o ensina a controlar sua mana. Ela estimou que o controle de mana custava cerca de 100 pontos de herói. Hyun-suk procurou por ele na loja, mas não havia nenhum. Rachel ficou surpresa, pois esse é um item comum na loja. Hyun-suk expressou sua decepção. Ele pensou que ela teria sido finalmente útil. Ele até perguntou como ela podia ser tão inútil. Rachel insistiu que era para ela estar lá. 3 semanas depois, Hyun-suk havia alcançado o nível 100. Demorou mais do que ele pensava. Rachel disse que os limites de experiência aumentam à medida que ele sobe de nível. Hyun-suk se perguntou se há algum herói trabalhando tanto quanto ele. Rachel lhe disse que ele já era uma sinecura. Isso não soou bem para Hyun-suk. Ele a esmagou enquanto a lembrava de quantas vezes quase morreu naquele dia. Rachel explicou que normalmente leva meio ano para atingir o nível 100. Com tristeza, ela lhe disse que queria ser amiga dele. Mas Hyun-suk argumentou que ela pediu por isso. A porta se abriu. Um goblin chamou Hyun-seok para informá-lo de que o comandante queria vê-lo no escritório de Hems. Ela deu as boas-vindas a Hyun-seok e comentou que ele está mais bonito do que da última vez, e que também ficou mais forte. Ela viu que a mana dele havia dobrado. Hyun-seok respondeu que se esforçou ao máximo para entregar carne da melhor qualidade ao Bobo todos os dias. Mas Hais mencionou que ele está ficando mais forte muito rápido. Ela perguntou se isso era por causa do sistema de níveis dos heróis. Hyun-suk foi pego de surpresa pelo fato de Hemis saber que ele era um herói. Ele se perguntou: desde quando ela sabe? Ela lhe disse para não se surpreender, pois sabia disso desde a primeira vez que se conheceram. Ele lhe perguntou como. Ela respondeu que era porque conhecia alguém que gostava muito de heróis. Ela lhe perguntou por que ele achava que ela o havia chamado lá. Hyun-seok tentou pensar sobre isso. Então, ele mencionou sua batalha. Hemis perguntou se ele se lembrava da promessa que fizeram. Ele respondeu que sim. Ela perguntou novamente se ele se lembrava, e indagou por que ele estava assim.
Remy se transformou em um monstro comedor de flores. Ela está com raiva, e tem problemas com a velocidade com que ele está subindo de nível. Ela disse que ele deve se esforçar mais para não morrer. É tudo pela diversão dela. Hyun-seok lembrou que a multidão enlouquece não por uma vitória esmagadora, mas por uma reviravolta. Ele sabia que ela escolheu algo impossível para ele, e queria que as chances fossem contra ele. Com uma advertência, ele já não tem chance. Rachel gritou, perguntando o que ele faria. Ele pediu que ela se acalmasse para ele pensar. Hyun-seok disse que é melhor conhecer o oponente antes da batalha. Ele precisa estudar a força do adversário. Rachel argumenta que só tem o nome. Ela perguntou como ele descobrirá o rosto. Ele respondeu que quer comprar algo na loja de heróis. O Combat Power Meter, que mede força, resistência, agilidade e mana. São necessários 50 pontos de herói. Hyun-seok planeja usá-lo para medir o nível de força e treinar contra um cozinheiro de nível de força semelhante. Rachel suspirou e o provocou por ser tão inteligente em momentos como esse. Mas Hyun-suk respondeu que isso é melhor do que ser sempre inútil. Eles verificaram o poder de combate de Rachel, e ele era de 375. Ela não sabia dizer se era alto ou baixo, então sugeriu medir Hyun-seok. Hyun-seok deu o item para Rachel, mas ela estava confusa. Ele perguntou se ela não tinha visto nada. Rachel não acreditava no que via. Respondeu que o item devia estar quebrado, pois não via razão para ser mais forte que ela. Hyun-seok tinha força de 1560. Hyun-seok apenas perguntou se ela tinha certeza de que não era a mais fraca. Entre os dois, Rachel se desanimou, pois tinha força de 10.000 há um mês. Hyun-seok perguntou se funcionou bem. Verificaram a força de Bobo, 47,422. Rachel se sentiu pior ao saber que ambos são mais fracos que um cachorro. Hyun-suk achou engraçado pensar que a raça do cachorro foi melhorada. Depois, ele saiu para verificar os níveis dos outros orcs. Viu que os mais fracos eram goblins, enquanto os outros tinham estatísticas semelhantes às dele. Alguém anunciou a chegada do Capitão Bulkman, e todos fizeram continência. O capitão passou por Hyun-seok, e Hyun-suk viu que o capitão tinha 14.300 de força. Ele notou que todos com força superior a 10,0 estão, no mínimo, no nível de comandante. Hyun-suk confirmou com Rachel que seu oponente era um líder de pelotão. Rachel respondeu que sim, e seu nome é Kirkan. Há rumores de que ele é um orc com cérebro de porco. Hyun-seok disse que um líder de pelotão deve ter uma força de cerca de 3,0. Assim, ele poderia ter uma chance se subisse de nível. Ele procurou o cara. Ele o viu, e a força do cara era de 6.671. Rachel disse que, basicamente, ele estava dizendo a Hyun-seok para ir morrer. Hyun-seok recebeu uma missão de herói. A janela do sistema mostrava que suas chances de vencer o porco eram quase nulas. No entanto, sua força é não desistir em uma situação desesperadora. Portanto, ele terá uma chance. Ele tem que aumentar sua força de combate para 3,0 em uma semana. A recompensa são 300 pontos de herói. Hyun-suk comentou que o momento da missão é perfeito. Isso até o fez pensar se ela o estava espionando. Ele aceitou o desafio. Já que é fazer ou morrer de qualquer maneira, ele decidiu ir atrás de seu observador, ou Remes. Hyun-sik estava motivado a sobreviver. Na manhã seguinte, na cozinha, Hyun-sik anunciou sua chegada, e Kulkan lhe disse para entrar. Kulkan notou os óculos de proteção e comentou que eram interessantes. Ele perguntou onde Hyun-suk os conseguiu. Hyun-suk disse que viu alguém usando e comprou. Kulkan perguntou se era tendência entre os jovens. Hyun-suk foi então ordenado a se preparar para a caçada. Hyun-seok verificou a força de Kulkan. 35,230. Ele se perguntou por que era tão alta. Não é força de um capitão comum. E não é só ele. Hyun-seok notou os outros cozinheiros. Eles têm grande força de combate porque lutaram contra feras demoníacas. Hyun-seok percebeu que, se ele lutar contra alguém com uma força semelhante à de Kirkin, ele poderá ter uma ideia do seu nível. Hyun-seok pediu a Kulkan que lutasse com um dos cozinheiros. Ele explicou que queria ser de maior ajuda depois de aprender uma ou duas coisas. Kulkan respondeu que ele é forte o suficiente para um humano, então não há necessidade de se apressar. Hyun-suk ameaçou Kulkan sutilmente, dizendo que, se ele não permitisse, comeria a carne por conta própria. Kulkan mudou de ideia e perguntou contra quem ele queria lutar. Um pouco mais tarde, os cozinheiros perguntaram o que estava acontecendo quando já estava quase na hora da caçada. Eles descobriram que Hyun-seok está lutando contra Golbashen. Eles se perguntaram se Hyun-seok encontraria seu fim naquele dia. Alguns goblins não gostam disso, pois gostam da carne de Hyun-seok. Golbashen tem uma força de 2.620. Os goblins planejaram matar Golbashen em vez disso.
Goukin os ouviu e os mandou calar a boca. Goukin lembrou a Goldbeachen que não deveria matar Hyun-seok de jeito nenhum. Ele lhe disse para fazer o mínimo necessário e não exagerar. Goldbeachen fez cara de bobo, mas disse que entendia. Mas é óbvio que Goukan duvidou de sua resposta. Eles começaram a luta. Hyun-seok estava animado. Goldbeachen se lembra de não matar Hyun-seok. Hyun-seok avançou. Goldbeachen lhe deu um soco, mas ele conseguiu se esquivar. Hyun-seok percebeu como seu punho se baseia em instintos. Hyun-seok atacou Goldbeachen novamente. A luta parecia familiar para Hyun-seok, e era algo que ele sempre ganhava. Anunciam o vencedor, Hyun-seok. Os goblins não acreditavam que Goldbeachen perdeu. Foi tão rápido que alguns nem viram. Hyun-seok não acreditava como Goldbeachen caiu com um chute. Ele começou a pensar que poderia vencer. Ao norte da grande floresta da Fortaleza Negra, Hyun-seok ainda pensa em como nocauteou um orc 2 vezes mais forte com um chute. Ele não parava de pensar que a força de combate é só um número. Nada. Absolutamente nada. Ele achava que se ficasse um pouco mais forte, venceria facilmente a próxima luta. Um goblin relatou a Goukin que um grande número de talas havia aparecido à frente. Goukin comentou sobre como isso é irritante. Ele perguntou se eles faziam parte do território de Talas. Hyun-seok perguntou o que estava errado. Ele perguntou se era porque os Talis tinham um gosto ruim. Gul'kan respondeu que a carne deles não tem um gosto muito ruim. Além disso, suas medulas são uma iguaria. Os Batalas vivem em grupos e têm fortes instintos maternais. Tocar nos filhotes causaria problemas. Hyun-seok achou que a caçada terminaria ali. Gul'kan decidiu caçá-los pela carne saborosa. Gul'kan mandou atacar para terem carne de Talas como lanche. Ordenou que não deixassem nenhum escapar e os matassem vivos. Esse monstro parecia uma aranha com uma caveira em seu corpo. Hyun-seok empurrou um goblin, fingindo ter sido um acidente. Ele aproveitou a chance para dar os golpes finais e ganhar XP. Depois de algum tempo, eles coletaram vários Talis. Hyun-seok matou o último e subiu de nível. Rachel o elogiou por ser um profissional em roubar golpes finais. Hyun-seok aceitou o elogio e disse que esse era o motivo pelo qual ele gostava de trabalhar na cozinha. De repente, Hyun-seok sentiu uma pressão intensa ao seu redor. Ele estava confuso, e isso o fez se virar. Então, alguém gritou que a rainha das Talas havia chegado. Ela ficou furiosa, e isso porque viu uma pilha de Talas mortas. Ela rosnou. Hyun-seok estava curioso para saber o quão forte ela era para que todos fizessem um grande alvoroço quando ele usou os óculos de proteção. Isso mostrou que a força é imensurável. E o que é horrível é que eles simplesmente massacraram seus filhos sem piedade. Hyun-seok virou-se rapidamente para perguntar ao chefe o que fazer, mas ficou chocado ao ver o cozinheiro fugindo. O cozinheiro disse que sobreviveria e se encontraria de novo. Hyun-seok achou ele um patife irresponsável. Um barulho alto chamou a atenção de Hyun-seok. Alguém mandou todos dispersarem. Os goblins fracos estavam sendo massacrados. Um procurou o chefe de cozinha. A rainha das Talas estava furiosa. Ela gritou bem alto. Era tão alto que Hyun-seok teve que tapar os ouvidos para aguentar. Rachel lhe disse para olhar para trás. Quando ele se virou, viu centenas de Talis atacando-o. Ele, até mesmo a rainha mais alta. E é claro que nosso garoto correu o mais rápido que pôde. Ao mesmo tempo, os outros goblins gritavam por ajuda. Hyun-seok sabia que se parasse por um momento, estaria morto. Os gritos e as súplicas continuaram a ecoar. Hyun-seok chegou a uma caverna e perguntou se era segura. Rachel disse que estava vazia, já tinha verificado. Hyun-seok tinha dúvidas, mas achou mais seguro que a floresta. Ele viu que a caverna era profunda e perguntou se era natural. Rachel não sabia, mas achou a altura impressionante. Ela disse que era grande o suficiente para a rainha das Talas entrar. Uma ideia passou pela cabeça de Hyun-seok. Ele viu um líquido viscoso na lateral. Rachel disse a ele que não poderia ser um esconderijo de Talos, já que o chefe disse a eles que não havia nenhum grupo de Talas na área. Mas o líquido viscoso incomodou Hyun-seok. Ele se perguntou se aquilo tudo não seriam teias de aranha. Então ele viu ovos. Ele percebeu que devia ser um ninho de Talas. Ele sabia que o local não funcionaria. Afinal, um par de olhos verdes apareceu. Ele saiu assim que Hyun-seok decidiu ir embora. Um Talas totalmente crescido o perseguiu. Ele correu o mais rápido que pôde. Rachel perguntou se eles estavam indo na direção certa. Mas ele não fazia ideia. Como também era sua primeira vez ali. Ele sentiu que havia pisado em algo. Hyun-seok escorregou quando o pânico surgiu. Ele colocou a mão em qualquer coisa que pudesse usar como arma. E então a jogou no talo. O Talis foi atingido no peito. Ele pegou o ovo. Hyun-seok notou como ele parou de atacar. Ele pode ter se distraído ao tentar pegar o ovo. Ele perguntou a Rachel por que as Talas estavam agindo dessa forma.
Rachel especulou que as talas devem ter gostado do que ele jogou nela, pois era redondo, úmido e macio. Ela observou que se parecia com o ovo de Thales. Hyun-seok teve uma ideia. Ele pegou outro ovo e disse ao Thales que não aceitaria mais suas porcarias. A Talas entrou em pânico. E foi aí que Hyun-seok percebeu que sua estratégia estava funcionando. Ele assumiu sua postura e jogou o ovo. Os Thales tentaram apressadamente pegá-lo. Rachel notou que seu físico estava em outro nível. Talvez porque ele seja um monstro. Ela perguntou a Hyun-seok qual seria a próxima opção dele. Hyun-seok perguntou a ela o que havia para escolher quando ainda havia mais de 100 ovos na área. Isso continuou. E Hyun-seok ainda teve a coragem de provocar as Talas quando o ovo se quebrou. Ele disse às Talas que poderia até fazer um trabalho de recepção melhor do que as Talas. Hyun-seok pediu a Rachel que lhe trouxesse um ovo. Mas ela lhe disse que era o último. Hyun-seok ficou pálido. Ele sabia que tinha feito besteira. O Talas rosnou alto. Ele atacou contra eles. Hyun-seok ordenou que Rachel lançasse um catalisador rapidamente. A rainha das Talas estava furiosa. Hyun-seok sabia que ela já estava sem energia por tentar pegar os ovos. Ele lembrou que deveria focar e venceria. A rainha Talas avançou. Hyun-seok se preparou para o golpe mortal, o Paradise Reincarnation Shot. Ele enfrentou o monstro de frente e acertou. O Talos foi derrotado. Janelas do sistema informaram que ele subiu de nível. Rachel perguntou se ele estava bem. Hyun-seok disse que não. Sentia que estava morrendo. Ele a convidou para outro lugar. Hyun-seok ficou surpreso ao saber que Rachel também usa magia de cura. Ele comentou que investir em pontos de mana valia a pena. Rachel disse que sua magia não é tão incrível, pois geralmente só estanca sangue. Ele adicionou a estatística de pontos e decidiu voltar. Hyun-seok está no nível 108. Força 56.2. Agilidade 53.2. Resistência 55.2. Mana 53.2. Carisma 27. Hyun-seok estava satisfeito com suas estatísticas equilibradas. Ainda não sabia usá-las bem, mas via como um investimento futuro. Surpreendentemente, alguém na caverna reconheceu sua voz. Kulkan. Ele ficou feliz que Hyun-seok sobreviveu. Hyun-seok perguntou por que estava ali. Kulkan disse que entrou ao ver a caverna enquanto fugia. Ele disse que os dois são sortudos, mas Kulkan congelou quando descobriu que se tratava do ninho de Talas. Ele viu as coisas no chão. Hyun-seok revelou que eram os ovos do Talas, e que era ali que ele os colocava. Quando ouviu que eram ovos de Talas, os olhos de Kulkan brilharam. É um alimento raro e super saboroso que somente os funcionários de alto escalão poderiam sonhar em ter. Hyun-seok gritou para ele se recompor, pois eles precisavam sair dali. Kulkan respondeu que esperava que a rainha Talas, que os estava perseguindo antes, já estivesse dentro da caverna. Ele acrescentou que precisa estar em um nível de comandante de divisão ou superior para capturar a rainha Talas. Portanto, ter o ovo é sua última refeição. De repente, eles ouviram alguém vindo da entrada. Os goblins chegaram e viram o chefe. Kulkan reconhece os que quase não conseguiram. Ele lhes disse que tiveram sorte em provar o ovo. Hyun-seok pensou se essa seria sua última refeição, mas se recusou a aceitar. Especialmente sem comer a refeição de 5 acompanhamentos da esposa. Hyun-seok não morreria em vão ali. Estava decidido a sair de lá. No escritório de Remis, alguém cumprimentou o comandante, comentando que ele estava sempre rígido e formal, e perguntou se ele terminou a missão designada. Raedron relatou que havia capturado com sucesso a próxima santa do Sacro Império, conforme instruído. Ela estava orgulhosa de Raedron. Ele rompeu com aquele culto fanático em apenas 3 semanas. Ela deu um tapinha na cabeça dele, o que fez Raedron corar de repente. Alguém bateu na porta. Ela disse a eles que estavam interrompendo um grande momento. O Goblin lhe disse que há um relatório urgente sobre os cozinheiros que saíram para colher ingredientes desde que ocorreu um incidente. Remy simplesmente respondeu que isso acontece todos os dias. Ela perguntou por que havia tanto alvoroço. O Goblin relatou como a escala é grande. Ele explicou que a rainha Talas apareceu de repente. E agora a maioria dos cozinheiros, incluindo o chefe de cozinha Kulkan, está morta ou desaparecida. Remis perguntou sobre Hyun-seok. O Goblin informou que ele está desaparecido. Raedron ouviu isso e não gostou da ideia. Enquanto isso, dentro da caverna, os Goblins fizeram uma torrada usando os ovos. Eles já estão comemorando suas mortes. Kulkan também se despede deles. Hyun-seok lhe deu um tapa na cabeça e disse para ele se controlar. A expressão de Kulkan diz: "Mas que diabos?" Hyun-seok respondeu que ele parecia ter caído em um feitiço maligno. Então, ele o acordou usando sua arma secreta. Hyun-seok tinha um novo item. Chama-se Beast Encyclopedia Demonic Beast Edition. É uma enciclopédia de feras demoníacas que contém informações úteis sobre quase todas as feras demoníacas. São necessários 50 pontos de herói.
Ele procurou Talos, uma fera demoníaca tipo aranha que vive em grupos, com pernas muito resistentes. Para derrotar Talos, devem mirar nas áreas fracas, como tronco e cabeça. Os fluidos de Talos são inflamáveis, e seus ovos têm líquido tão combustível quanto uma bomba. As cavernas feitas com a saliva de Talas são vulneráveis ao fogo. Então, ele deve evitar usar magia de chama nelas. Hyun-sok perguntou se Kulkan podia usar magia de fogo. Kulkan respondeu que sim, mas apenas com coisas básicas, como disparar chamas. Kulkan suspirou e disse a Hyun-suk para desistir. Ele o informou que a carapaça de Talos não é algo que sua magia possa queimar facilmente. Hyun-suk respondeu que isso não importava, pois ele não planejava queimar o Talos. Hyun-suk reuniu todos e lhes disse que tinha um plano. Ele lhes disse que precisavam sobreviver para poder comer mais coisas, como ovos, mas os goblins achavam que era um esforço inútil. Hyun-sok os tentou prometendo carne de fera demoníaca gourmet ilimitada para comemorar a sobrevivência. Os goblins se motivaram. Kulkun concordou que para aproveitar o buffet, precisavam sobreviver. Com olhos brilhando e boca babando, Kulkan perguntou qual era o plano. Hyun-suk ficou feliz por ter conseguido. Ele disse para lembrarem do plano e não pararem. Continuem correndo até a saída. Encontraram um enxame de talas. Hyun-suk disse a Kulkan para preparar o fogo. Kulkan lançou o fogo e uma parte da caverna explodiu. Rachel viu todos se aglomerando nas paredes. Perguntou o que Hyun-suk fez. Ele respondeu que, se o fogo se espalhar e a caverna desmoronar, os ovos restantes também acabarão. Por isso, ele se certificou de deixar alguns ovos mais profundos lá dentro de propósito. Eles escapam enquanto os talas estão distraídos. Ele disse aos goblins para não olharem para trás e continuarem avançando. Ele os instruiu a jogar um ovo para desviar a atenção deles. Toda a atenção deles deveria estar voltada para a sobrevivência. Agora só resta um ovo nas mãos de Hyun-seok. Eles precisam encontrar a saída antes de usá-lo. Rachel viu uma luz. Hyun-sok guiou todos em direção à saída. Só mais um pouco, e eles chegariam. Eles continuaram correndo o mais rápido que puderam. Eles alcançaram a luz e pensaram que estavam salvos. Mas a expressão de alívio no rosto de Hyun-seok se transformou em tristeza. Uma rainha Talis apareceu. Kulkan também a viu. Ela estava bloqueando o caminho deles. Hyun-sok agarrou o ovo. A rainha Talas viu isso e ficou furiosa. Kulka disse que a rainha havia retornado. Ele pensou que desta vez seria o fim. Mas Hyun-sok se recusou a acreditar nisso. Ele notou que a rainha não os estava atacando depois de vê-los. Ele sabia que havia uma razão para isso. Ele chamou a atenção dela. Ele instruiu Kulkan a acender algo para ele. Hyun-sok disse à rainha que esse era o último ovo. Ele a ameaçou dizendo que se ele explodir, todos morrerão. E a rainha e a prole também morrerão. Ela lhe mostrou o ovo e o pano queimando enquanto dizia à rainha Talas para se afastar. Enquanto ele pedia gentilmente, a rainha Talas pensava sobre isso. Hyun-sok a pressionou para que saísse dali. A rainha Talis moveu a perna. Ela fez um barulho alto e estridente. Rachel perguntou o que eles deveriam fazer. Hyun-suk acendeu o ovo. Ele não tinha ideia do que fazer. Ele simplesmente jogou o ovo em chamas. Ele se chocou contra a parede e o fogo começou a se espalhar. Eles sentiram o chão tremer. Os goblins entraram em pânico. A caverna está desmoronando. Hyun-sok ordenou que todos fugissem. A prioridade deles é sair de lá. Mas enquanto corria desesperadamente para salvar sua vida, Hyun-sok congelou. A janela do sistema mostrava que ele havia subido de nível. Rachel perguntou por que ele estava parado ali. Se ele não sair agora, será enterrado quando tudo desmoronar. Ele viu o Quintalis sendo esmagado pelos destroços que caíam. Hyun-suk foi notificado sobre seu aumento de nível novamente. Várias outras janelas do sistema apareceram indicando que ele havia subido de nível. Como se toneladas de coisas ainda o seguissem. Acho que isso é o que se chama de cultivo de ESP de velocidade. Hyun-suk só podia dizer, com uma expressão de espanto. Então ele percebeu que todos os Talas devem ter se tornado sua XP quando morreram na caverna em colapso. Ele se perguntou se seria porque foi ele quem derrubou a caverna. Ele decidiu se concentrar em sair dali primeiro. Ele pediu a Rachel que lhe desse algum bônus. Rachel obedeceu. Ele saiu da bagunça. Mas ainda será um desafio escapar com a rainha bloqueando o caminho. Eles precisavam atrair a atenção da rainha para outro lugar por um tempo. Kulkin trouxe um ovo, enquanto gritava que era para a rainha. Ele lhes disse que lhes ofereceria um ovo em troca de uma saída. Hyun-sok viu isso como uma chance. Ele correu o mais rápido que pôde, e estava determinado a sobreviver, não importava o que acontecesse. A rainha cuspiu um líquido verde. Parecia teia. Hyun-sok pensou que seria o fim. De repente, mãos vermelhas pegaram um baú. O dono perguntou se Hyun-sok estava bem. Hyun-sok foi arrastado. Surpreso, viu Ridran, que ficou feliz em vê-lo vivo.
Ridrun disse que assumiria o controle e esmagou a rainha com o baú. A rainha do talo fez um barulho alto. Headrun assumiu postura de batalha. Hyun-sok ficou surpreso. Ele disse que Ridrun é incrível. Os chefes do exército do Rei Demônio eram 105 matilhas. Só 6 sobreviveram. 99 morreram ou sumiram, incluindo Kulkan. No Castelo Negro, no quarto de Bobo, Bobo choramingou abraçando Hyun-seok. Hyun-seok consolou o grande bebê, dizendo que voltou dos mortos só para vê-lo. Rochelle disse que eles tinham sorte por terem voltado vivos, graças à cabeça de vaca. Bobo continuou lambendo o rosto de Hyun-sok. Hyun-sok respondeu a Rachel que eles deveriam aproveitar o tempo que têm. Caso contrário, eles podem realmente ser mortos em breve. Rachel perguntou por quê. Hyun-sok explicou que é porque as finais não estão longe. Rachel acreditava que Hyun-sok havia crescido muito. É verdade. Graças ao desmoronamento da caverna, ele atingiu 75 níveis de uma só vez. Seu nível está em 200 agora. Rachel disse que ele parecia estar faltando. Hyun-sok pensou a mesma coisa. Especialmente quando o oponente tem mais de 6,0 de poder de batalha. Rachel fez um teste para Hyun-sok. Ela lhe perguntou se ele atingiria uma força semelhante à dos orcs se ganhasse 6.000 de poder de batalha. Hyun-suk respondeu que isso não depende apenas do poder de batalha. Ele estava certo. Esse tipo de poder usa não apenas força, mas também magia. Então Rachel disse a Han-sok que, se ele quiser enfrentar aquele oponente, terá de usar magia também. Han-sok respondeu que isso não é tão fácil quanto parece. Rachel apontou como Hyun-sok usou magia no passado. Han-sok não sabia disso. Rachel admite que isso é muito ruim para ser chamado de magia. Hyun-seok percebeu que o forte poder repentino que ele sentiu era mágico. A porta se abriu. Eles foram pegos de surpresa. Era Ridrun. Hyun-sok perguntou o que o levou a um lugar tão humilde. Ridrun quer que ele o siga para conhecer o grande comandante no escritório de Hemis. Hemis perguntou o que levou Ridrun até lá, e Hemis foi informado de que ele queria se encontrar com ela por causa de uma preocupação pessoal, o que é bastante incomum. Ridrun pediu permissão ao comandante para lhe ensinar a arte da batalha. Hyun-seok ficou surpreso. Hemis perguntou o motivo. Ridrun afirmou que o Orc Karkin é um líder de pelotão, mas ele o viu de forma diferente ultimamente, e acredita que Kirkin está apto para o papel de vice-comandante de batalhão. Se as coisas continuarem assim, Hyun-seok definitivamente perderá. Ridrun declarou que Hyun-suk tem um grande potencial. Ele quer ver como será o futuro de Hyun-seok. Os olhos de Hyun-suk se arregalaram com um choque em sua cabeça. Não há como o comandante aceitar isso. Surpreendentemente, Hemis aceitou. Ridrun agradeceu e disse que, se terminaram, deveriam ir, pois tinha trabalho. Hyun-sok agradeceu a comandante por sua generosidade. Hemis notou que Hyun-sok ficou 2 vezes mais forte desde a última vez. Ela acha divertido conhecer alguém que cresce rápido, mas também se irrita com o crescimento dele. Ela sabia que Kirkin poderia perder se Ridrun ajudasse Choi Hyun-seok. Então, decidiu dar algo a Kirkin para equilibrar. Ridrun levou Hyun-suk ao seu campo de treinamento. Hyun-suk olhou a área espaçosa e pensou no quanto Hemis adorava Ridrun. Ridrun ficou calado. Ele notou que Hyun-suk tinha muita mana, mas não conseguia usá-la. Ele sabia que Hyun-suk se fortaleceu muito rápido. É ideal ensinar a ele o básico. Mas a batalha será em 4 dias. Não há tempo suficiente. Ridrun pensou na única maneira de dar um soco em Hyun-seok. Enquanto dizia que a dor faz parte do crescimento, ele aconselhou Hyun-sok a manter o foco. Seu soco caiu no rosto de Hyun-sok. Enquanto caía no chão, Hyun-sok se perguntava se esse cara era louco. Ele está lhe batendo. Quando ele disse que o treinaria, Hyun-seok pediu para se concentrar. Senão, morrerá sem bloquear com mana. Hyun-seok bloqueou a perna de Ridrun com o antebraço e saltou para trás. Ele tentou chutá-lo. Ridrun achou estranho. A força de Hyun-sok não é especial, mas sua reação, tempo e visão são de um cavaleiro experiente. Ele percebeu que o espírito de Hyun-seok é excepcional. Ridrun agora está ciente de que não foi por coincidência que ele não conseguiu se esquivar do chute de Hyun-seok. É porque o senso de combate de Hyun-seok é incrivelmente treinado. Em seu próximo passo, ele decidiu confiar nos sentidos de Hyun-seok. Ridrun lembrou Hyun-seok da aposta com o comandante, e lhe disse que ele não poderia derrotar Kirkin sem mana. Ele disse a Hyun-seok que é melhor morrer ali do que perder na frente de todos. Em seguida, ele deu um soco em Hyun-seok e o jogou no ar. Hyun-seok percebeu que Ridrun não estava brincando, dizendo que ele poderia morrer se fosse atingido mais uma vez. Hyun-seok pensou em seu sonho não realizado de se casar e ter filhos bonitos. Ridrun o perseguiu enquanto ele estava no ar. Hyun-suk tinha apenas 2 opções: morrer ou bloquear o ataque.
Hyun-suk preparou seu punho para dar um soco. Enquanto rezava a Deus, alguém caiu no chão. O impacto foi tão forte que estilhaçou uma grande área. Que era Hyun-suk. Rachel ficou preocupada. Reed Run se aproxima do corpo. Ele disse a Hyun-suk que havia acabado de controlar sua própria mana. Ele perguntou se Hyun-seok havia notado isso. Hyun-suk levantou a mão e fez um sinal de positivo, enquanto dizia que Deus havia atendido sua oração. Ele parecia hilário. Reed Run lhe disse que ele venceria se continuasse no caminho certo. Reed Run agarrou seu braço e disse para ele ficar quieto, porque ele o curaria. De repente, Hyun-suk sentiu dor. Gemeu segurando o pescoço. Heidrun esqueceu que a mana negra é venenosa para humanos. Esqueceu que Hyun-suk é humano. Pediu desculpas a Hyun-seok enquanto o carregava e disse para tentar sobreviver. Existem contra-ataques aos poderes neste mundo. Os contadores de mana das trevas são contadores de mana do poder divino. Mana negra pertence aos humanos. A mana negra pertence aos demônios. E o poder divino é para aqueles que adoram a Deus. A igreja de Teuséis, com a maior congregação, causou guerras e colocou todas as outras religiões sob seu controle. Eles agora se tornaram o Império Divino chamado Gatren. Gatren escolheu quem poderia ouvir a voz de Deus e a tratou como a Santa. Em algum lugar dentro da base do Rei Demônio, alguém ouviu que a Santa estava presa na sala. A próxima Santa do Império Divino, capturada pelo exército de demônios, é Abelson Marriott. Eles fofocaram sobre ela, dizendo que ela não rezava há dias. Isso os fez duvidar que ela seja realmente a Santa. Mas eles confiam que a Reedrun não cometeria um erro. Na cabeça de Abelson. Cabeça. Não faz sentido orar a Deus. Ela sentiu que sua disposição agora é melhor do que permanecer na igreja. Reedrun entra na igreja carregando Hyun-suk em seus braços. Ela chamou atenção pelo comportamento rude. Reedrun disse que ela devia curar o humano. A cabeça de Hyun-suk doía. Ele se perguntava o que Reedrun fez com ele. Foi engraçado ele recusar que a última mão fosse de um homem. Arrependeu-se de não segurar a mão de Rachel. Abriu os olhos e viu uma beldade de cabelos prateados. Pensou que morreu de novo e foi para outro lugar. Ele tinha a impressão de que realmente havia feito algo em sua última vida. Hyun-suk chorou e disse que nunca perdoaria o anjo. Ele afirmou que preferia se tornar um arquimago. Aos 30 anos de idade. Ele orou para colocar Rachel no inferno eterno porque ela é um demônio usando uma máscara de anjo. Em seguida, declarou que tinha um último desejo antes de reencarnar. Que se o anjo estiver planejando torná-lo um herói novamente, ela deveria se casar com ele antes. Abelson respondeu que ele é patético. Os olhos de Hyun-suk se arregalaram com o choque. Reedrun ficou aliviado ao vê-lo acordado. Que ele só precisava pegar sua camisa. Hyun-suk estava em um estado de confusão. Reedrun o abraçou com força. Hyun-suk reclamou que ele o estava matando novamente. Foi quando Hyun-suk se deu conta. Ele não está morto. Ele se virou para trás para ver se o anjo era uma pessoa de verdade. Ele se lembrou das coisas sem vergonha que disse na frente dela. Reedrun perguntou à Santa se Hyun-suk estava totalmente curado. A Santa respondeu que ele não está totalmente recuperado. E Reedrun também deve ter notado que a mana negra não está deixando o corpo de Hyun-suk. Ela não sabe o que vai acontecer com ele. Reedrun lhe perguntou se ela não poderia apagar isso com seu poder divino. Abelson afirmou que Hyun-seok pode morrer se algo der errado. A mana escura pode se desvanecer com o tempo. Ela sugeriu que ele esperasse. Reedrun pediu desculpas e prometeu retribuir com treinamento. Hyun-seok, esmagado pelo abraço, disse que Reedrun não precisava tratá-lo assim. Reedrun o arrastou, mas Hyun-suk pediu para esperar. Abelson ficou curioso por Hyun-suk, um humano treinado por um demônio. Poucas horas depois, Hyun-suk voltou para seu quarto. Bobo ficou ao seu lado e brincou com sua cabeça. Hyun-suk agradeceu a Bobo. Ele soube que Bobo destruiu sua casa e comeu o soldado que veio alimentá-lo. Mais uma vez, Hyun-suk agradeceu a ele por isso. Porque se não fosse pela ansiedade de separação do Bobo, ele ainda estaria em treinamento. Ele contou ao Bobo que tantas coisas aconteceram naquele dia, que o fizeram chorar. Além disso, a mana negra ainda está dentro dele. Ele perguntou a Rachel se ele iria morrer. Bobo continuou lambendo Hyun-seok. Hyun-seok ligou para Rachel novamente, pois ela não respondeu. Rachel estava chorando porque seu herói havia sido arruinado e corrompido. Ela lhe disse que ele não era mais o mesmo herói. Hyun-suk também ficou confuso, pois ele é que deveria estar chorando por tudo o que acabou de acontecer. Depois de um tempo, Rachel se acalmou. Ela também admitiu que todos os contratempos foram culpa dela. A mana negra no corpo do nosso MC, e também a experiência de quase morte. Ela então acrescentou sarcasticamente que tudo isso se deve ao fato de ela ser um demônio com rosto de anjo e uma louca que merece sofrer no inferno eterno. Se vocês se lembram,
Essas foram as coisas que Hyun-seok disse à santa quando acordou. Hyun-seok sabia que tinha feito besteira, então imediatamente tentou consolar os sentimentos dela. Ele até acrescentou que não há nenhum item de buff como ela neste mundo. Rachel o mandou calar a boca, pois ele não estava se referindo a nenhum deles. Tudo o que o nosso MC podia fazer agora era esperar enquanto se perguntava como poderia pacificá-la. Ele achava que ia enlouquecer. 3 dias depois, vemos Hyun-suk de bruços no chão, chorando por causa de todo o treinamento que fez com Heodrun. Abelson também estava lá para curá-lo depois que Hyun-suk a elogiou por ser bonita. Como sempre, Abelson não conseguia acreditar nesse herói. Era como se ela estivesse enojada, mas mesmo assim, ela o curou. Hyun-seok também lhe disse que tinha um favor a pedir antes de sua batalha de amanhã. Enquanto coçava a cabeça, ele queria que Abelson orasse para que ele não morresse amanhã. E se ela não se importar, ele quer que ela vá vê-lo lutar. Essa declaração pegou Abelson desprevenido. Um dia havia se passado, e finalmente era a batalha que determinaria o destino do nosso MC. Todo o público estava se perguntando, por que alguém desafiaria o comandante, especialmente um mero humano? E claro, Hemis e Ridran estavam presentes. Hemis gostou da vibração e perguntou a Ridran: quem vai ganhar? Nosso garoto? Ridran lhe disse que Choi Hyun-seok venceria. Ele deu o melhor de si e seu talento é extraordinário. Hemis então se inclinou em direção a Ridran e perguntou se ele queria fazer uma aposta. Se ele vencer, Ridran poderá continuar treinando-o. Ridran sorriu, pois essa era uma aposta incomum. Ele então perguntou qual seria o problema se Hyun-suk perdesse. Com um sorriso astuto, Hemis revelou que Ridran teria que matar Hyun-suk com suas próprias mãos. Essa é a responsabilidade que ele deve assumir por suas palavras. Ridran teve uma sensação incômoda, mas não teve escolha, a não ser concordar. Enquanto olhava para nosso MC, Hemis exclamou que fazia tempo que ela não ficava tão animada. O locutor também começou a apresentar os lutadores. Na mente de Hyun-seok, ele sabia que estava em suas melhores condições. Ele também não estava nervoso. O locutor exclamou seu nome. Essas são as estatísticas atuais de Choi Hyun-seok. Ele está ainda mais confiante agora porque subiu muito de nível e ganhou uma nova habilidade e característica. Ele sabia que estava mais forte do que antes. Essa é sua nova habilidade. O treinamento valeu a pena. Leia Run Style Combat. Isso consiste em 10 formas distintas. Embora o nível de proficiência de Hyun-seok esteja apenas em 8%, ele espera que tudo dê certo. Nosso garoto pensou que tinha que vencer essa luta e sair com uma santa de cabelos prateados. Mas seus pensamentos foram interrompidos quando Rachel gritou sobre o que ele estava pensando. Por outro lado, seu oponente foi apresentado. Esse monstro se chama Kirken e está aqui para punir a arrogância de Hyun-seok. Só de olhar para Kirken, Rachel e Hyun-suk sabiam que algo havia mudado. Ele estava diferente da primeira vez que viram Kirken. Ridran também foi pego de surpresa assim que viu Kirken. Hemis imediatamente lhe disse que ele não poderia desistir da aposta agora. Kirken rosnou tão alto que enviou ondas sonoras por toda a área. Seu nível de combate agora era de 10,573. Aparentemente, Hyun-suk usou seus óculos de proteção para verificá-lo. Ele comentou que realmente ultrapassou o Ten Zero em apenas alguns dias. Rachel também não conseguia acreditar em seus olhos. Ela pensou que esse monstro devia ter feito algo suspeito. Mas mesmo assim, Hyun-suk segurou o punho e disse: é claro que nada é fácil demais. Assim que a luta começou, Hyun-suk correu em direção a Kirken. Kirken havia previsto esse movimento e já havia levantado sua arma em direção ao nosso MC. Hyun-suk sabia que, com apenas um golpe com esse enorme porrete, ele morreria. Kirken balançou sua arma e errou. Seu movimento era grande e previsível. Hyun-suk pensou que ele só precisava ficar calmo, se esquivar e procurar a oportunidade certa. Nosso garoto tinha acertado um golpe direto. O locutor comentou que isso deve ter doído até para Kirken. Hyun-suk se preparou para outro soco e acertou novamente. O impacto foi realmente grande. Mas em uma olhada mais de perto, Kirken nem se mexeu. Hyun-suk sabia que tinha feito besteira e viu um objeto borrado vindo em sua direção. Essa coisa atingiu a lateral de seu corpo. Ele imediatamente criou alguma distância. E nosso garoto notou que seu braço esquerdo estava quebrado só com aquele golpe. Além disso, Kirken parecia não se importar com os danos que sofreu. Há pouco tempo. Hyun-suk observou que Kirken parecia normal e que seus movimentos ainda eram previsíveis. Em sua mente, nosso garoto já havia sofrido algo pior do que isso antes. Ele se lembrou de não ter medo e se lembrou do que havia aprendido. Artes de combate é usar mana com artes marciais. É assim que se pode esmagar o chão ou esmagar uma pedra com um único soco. Foi Ridran quem explicou essas coisas. Ele acrescentou que a arte de combate não se trata apenas de força. A parte importante é que a arte de combate é uma técnica para matar seu oponente. Durante o treinamento, Hyun-suk foi informado de que não poderia derrotar Kirken apenas com isso. E isso se deve ao fato de ele não ter a intenção de matar. Sem intenção direta de matar, seus ataques não fazem sentido. No presente, Hyun-seok lembrava disso.
Kirken ia atacar de novo, mas Hyun-sok avançou, como se fosse contra-atacar. Desta vez, seu ataque tem intenção de matar. E lá vai ele. O ataque de Hyun-sok acertou enquanto gritava: "Morra, porra!" Diferente dos anteriores, esse perfurou o corpo musculoso de Kirken. Este é um combate estilo Headrun. Primeira forma, obliteração instantânea. Como o nome diz, a arena foi obliterada e coberta de poeira. Abelson queria saber quem venceu. Quando a poeira baixou, o corpo de Kirken apareceu com um buraco enorme. Bem-vindo ao Clube das Rosquinhas, sua bunda feia. Com isso, o punho do vencedor foi erguido. O humano fraco, Choi Hyun-seok, venceu após sua vitória épica. Seu corpo tremia, e ele percebeu que a habilidade Read Run o matará se usada 2 vezes. Rachel comemorava, dizendo a Hyun-sok que ele atravessou o coração de Kirken. Hyun-sok ainda não acredita que venceram. Mas uma aura vermelha escura envolveu Kirken. Algo está errado. O locutor não acreditava que Kirken estava de pé, chamando de milagre. Mas não, isso não é um milagre. Hyun-sok observou Kirken enquanto um objeto vermelho saía de seu corpo.